Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Sim, o protetor de Israel não dormitará. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. A maioria das Bíblias intitulam esse salmo como cântico de peregrinação ou salmo de peregrinação, e assim o é. Aliás, a peregrinação começa a ser relatada no capítulo 120 do Saltério e termina no Salmo 122, com uma expressão muito linda, descrita, narrada pelo salmista, que diz, com os seus pés nas portas de Jerusalém. O tema deste salmo em espécie é o Salmo 121, é confiança em Deus. Conforme o Salmo 120, o salmista está em viagem. O salmista está rumo a Jerusalém. E pela noite o Senhor Deus o abriga, livrando-o de qualquer ameaça, de qualquer perigo. Nesta noite, nós vamos observar aqui, neste belíssimo salmo, alguns apontamentos. Vamos extrair deste belíssimo texto alguns apontamentos, bem como vamos acessar alguns aprendizados para as nossas vidas, tendo como referência as dimensões da proteção de Deus que o salmista sentiu nessa peregrinação rumo a Jerusalém. Aliás, a proteção de Deus é algo mencionado com muita frequência neste salmo, 6 vezes. A palavra proteção, proteger. E é a partir de então que eu quero destacar com você algumas ideias, algumas dimensões dessa proteção. A primeira delas é que o protetor certo, aqui nesse texto nós encontramos o protetor certo para o indefeso. Verso 1 e 2, o salmista assim o pergunta e ele mesmo o responde: levanto ou elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem ou me vem o socorro? De onde me vem o livramento? De onde me vem a restauração? De onde me vem o ânimo para prosseguir? Como já dizia uma canção, nesta longa estrada da vida, nesta peregrinação rumo a Jerusalém, que todos nós deveríamos trilhar. O meu socorro vem do Senhor Deus. O socorro do salmista vinha do Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra. Perceptível neste salmo que o salmista se firma em Deus como protetor em sua viagem.
Talvez um exército poderia socorrê-lo descendo a montanha. No Monte Sião estava a casa de Deus, e ali o salmista buscava pela fé a vitória. O socorro não virá das montanhas, o socorro não vem dos montes. O que ele quer deixar claro para mim e para você é que o socorro vem pelo autor dos montes. O exército dos homens não é suficiente para nos livrar dos perigos da alma. Mas acima das montanhas existe o Criador, como ele diz aqui nesses versos, do céu e da terra, e de tudo aquilo que neles há. Pois ele é o protetor certo para o indefeso. Para aquele que busca ajuda, para aquele que precisa de socorro. Você conhece alguém que nesses últimos dias está precisando de ajuda? Você conhece alguém muito próximo de você ou distante, que nesses últimos dias está pedindo um help, uma ajuda, porque não sabe o que fazer? Este é o salmo do indefeso. Este é o salmo de quem precisa de ajuda. Este é o salmo de quem não consegue ver que Deus está o ajudando. Este é o salmo do desamparado, do aflito, do sobrecarregado. De alguém que não tem mais fé, de alguém que não tem mais esperança para continuar a peregrinação da sua vida, que fora conquistada por Cristo na cruz. Este é um salmo que, é mais do que ser recitado, decorado, ele deve ser vivido. Ele deve ser compartilhado na vida de quem já não tem mais esperança de vida. Pois este salmo fala do protetor, que é Deus. Mas é o protetor certo para o indefeso. Este é um salmo ideal para você ler, para essa pessoa que você conhece, para que ela possa se firmar em Deus como protetor na viagem da vida. A propósito, e você, sente-se indefeso? Eu pergunto, você está firmado em Deus como seu protetor? Você está firmada em Deus? Fica o convite para você se firmar em Deus a partir de hoje. Para que você possa não somente decorar o salmo, não somente recitar o que o salmista escreveu aqui, decore salteado, mas sobretudo viver. Talvez você não consiga decorar nem recitar essas palavras, mas você sabe que aqui você encontra a proteção de Deus, a companhia do Espírito Santo. Verso 1 ele diz: levanto ou elevo os meus olhos, ou eu olho para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Olhando para os montes, me lembrei de uma história, Cida Costa, que diz que numa determinada floresta havia 3 leões. Um dia o macaco, representante eleito dos animais súditos, fez uma reunião com toda a bicharada da floresta e disse o seguinte: nós, os animais, sabemos que o leão é o rei dos animais, mas há uma dúvida no ar. Existem 3 leões fortes. Ora, a qual deles nós devemos prestar homenagem? Qual deles nós devemos honrar? Quem dentre eles deverá ser o nosso líder, o nosso rei? Os 3 leões souberam da reunião e comentaram entre si. É verdade, a preocupação da bicharada faz sentido. Uma floresta não pode ter 3 reis. Precisamos saber qual de nós será o escolhido. Mas como descobrir? Essa era a grande questão.
lutar entre si, eles não queriam, pois eram muito amigos e leais um ao outro. O impasse estava formado. De novo, todos os animais se reuniram para discutir uma solução para o caso. Depois de se reunirem, eles tiveram uma ideia excelente. O macaco se encontrou com os 3 felinos e contou o que eles decidiram. Bem, senhores leões, encontramos uma solução desafiadora para o problema. A solução está na montanha difícil. Montanha difícil? Como assim? Perguntaram os leões. É simples, ponderou o macaco. Decidimos que vocês deverão escalar a montanha difícil. O leão que atingir o pico primeiro será consagrado o rei dos reis. A montanha difícil era a mais alta entre todas naquela imensa floresta. O desafio foi aceito. No dia e hora combinado, milhares de animais cercaram a montanha para assistir à grande escalada. O primeiro leão tentou, não conseguiu, foi derrotado. O segundo leão tentou, não conseguiu, foi derrotado. O terceiro leão tentou, não conseguiu, foi derrotado. Os animais estavam curiosos e impacientes, afinal, qual deles seria o rei, uma vez que os 3 foram derrotados? Foi nesse momento que uma águia sábia, idosa na idade e grande em sabedoria, pediu a palavra. Eu sei quem deve ser o rei. Todos os animais fizeram um silêncio de grande expectativa. A senhora sabe, mas como? Todos gritaram para a águia. É simples, confessou a águia sábia. Eu estava voando entre eles, bem de perto. E quando eles voltaram fracassados para o vale, eu escutei o que cada um deles disse para a montanha. O primeiro leão disse: montanha, você me venceu. O segundo leão disse: montanha, você me venceu. O terceiro leão também disse: montanha, você me venceu. Por enquanto. Mas você, montanha, já atingiu o seu tamanho final. E eu ainda estou crescendo. A diferença, completou a águia sábia, é que o terceiro leão teve uma atitude de vencedor diante da derrota. E quem pensa assim é maior que o seu problema. É rei de si mesmo. Está preparado para ser o rei dos outros. Os animais da floresta aplaudiram entusiasticamente ao terceiro leão que foi coroado rei entre os reis. Essa história nos faz raciocinar, nos faz lembrar que constantemente nós somos desafiados no dia a dia, todos os dias, em todas as épocas. Como um diamante de muitas facetas, que por todos os lados reflete a luz, nós somos desafiados para irradiar a luz de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Nós somos forjados pelo Espírito Santo para sermos o sal da terra, para fazer diferença. Nós somos iluminados, creio eu, pelo Espírito Santo para não indagar
para o monte, da onde me vem o socorro, mas depender de quem fez os montes. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia, gente. Aliás, Deus confiou a Jesus, você sabe, não custa lembrar, uma árdua tarefa a cumprir. E Jesus aceitou o desafio, não questionou, conforme o profeta Isaías anunciara no capítulo 53, como ovelha, como um cordeiro levado para o matadouro, Jesus não abriu a boca. Nós somos tão frequentemente assediados pela vaidade, talvez porque nos esqueçamos de que Deus nos desafia para uma tarefa árdua, para uma missão possível, que é ganhar vidas e cuidar delas em amor. A começar pela nossa família. Fazer o que Jesus fez, Ele fez, deu certo, nós estamos fazendo e vai dar certo, já está dando certo. Mas muitas das vezes, nós humanamente falando, Renato, nós olhamos para os montes, que são as dificuldades. Ou só acontece comigo isso? Muitas das vezes nós olhamos para o tamanho do problema e perguntamos para esse grande, altaneiro, imponente monte, de onde me virá o socorro? Ei, espera aí, o monte não vai te responder, mas o Senhor que fez os montes, Ele está aqui e já está te respondendo. Então eu quero te dizer que seja qual for a situação, que o salmista olhou aqui para os montes, isso não está em questão, quer seja ele ter olhado para os montes como um lugar de abrigo, um lugar de refúgio, quer como uma ameaça, por serem os montes locais de esconderijos de bandidos. O que a gente precisa entender é que o salmista afirma que a sua confiança está no Criador, não apenas dos montes, mas de todo o universo, de onde efetivamente começa uma nova frase, que é interrogativa, cuja resposta está no verso 2. Sabe que a impressão que eu tenho? Que ele comete esse lapso de fazer a pergunta e ao mesmo tempo corrige. Mas às vezes a gente está escrevendo alguma coisa, alguma mensagem, a gente de repente apaga, e aqui ele não apagou. Ele enviou para dizer que em momentos que nós temos de dificuldades, como já foi falado há pouco aqui, e que humanamente falando, de acordo com o que eu vejo aqui, sem querer, nós mesmos fazemos as perguntas e graças a Deus nós mesmos respondemos pela ação divina do Espírito Santo em nós. Corrigimos a rota, ou seja, deixando de olhar para a dificuldade que é aqui representada pelos montes, mas olhamos para o nosso Deus. Olhos fitos em Deus. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,14, prossigam para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Lembrem-se daquele ditado: não diga ao Senhor que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Certa vez, quando mais moço, não muito tempo depois, não muito tempo distante, Álvaro César, não era nem cristão ainda, você deu risada, né? Mas é o seguinte, estava numa empresa, entrei numa empresa para fazer a cobrança, Mário, e estava essa frase em um armário pregada ali, Cida. Essa frase, há muitos anos atrás: não diga que você tem um grande problema. Não diga para o problema que você tem um grande problema. Diga que você tem um grande Deus.
Desde então, essa frase tem me perseguido. Me lembro dela como se fosse hoje. E faz toda a diferença, porque muitas vezes a gente faz como o salmista. Olha para a dimensão do problema. E nos esquecemos de olhar para o Deus que fez, não o problema, que não causou o problema, mas que permitiu que aquele problema sobreviesse sobre a nossa vida para termos a nossa fé vigorosa e restaurada. A nossa confiança depositada no único Deus. Somente os que acreditam e querem vencer já são os vencedores. Primeiro você tem que vencer dentro de você. E depois é apenas o resultado. A principal obra de Deus é dentro de você. Você sabia disso? A começar em mim, a mudança vem de dentro para fora. Com fé, determinação, a gente vai vencer. A conquista é apenas uma consequência. Mas nós temos que lutar. Jesus não falou que ia ser fácil. Ele disse que ia ser difícil, mas ele deixou claro que não seria impossível. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus do impossível. Então eleve os seus olhos para o Senhor dos montes. Certamente Ele é que lhe dará a vitória que você precisa e você espera. E eu digo que esta vitória, de acordo com a palavra, ela é mais que certa em nome de Cristo Jesus. É interessante que na letra de uma canção diz que com Cristo é vencer ou vencer. E a gente fica com essa visão míope espiritual, dizendo assim, ou perguntando, mas será que vai dar certo? Já deu certo, criatura. Talvez você não acessou ainda. Vamos caminhando dizendo que o protetor sempre guarda. Amém, queridos? Verso 3 e 4. Ele não permitirá que você tropece. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O protetor sempre guarda. Eu estava pensando, quem já esteve aqui numa rua, assustado com o perigo, se tranquiliza quando vê um guarda. Porém, muitas vezes, quando alguém busca um guarda, ele não está lá presente. Então nós aprendemos aqui com o salmista neste capítulo, que Deus é o nosso guarda sempre presente, sempre alerta, vigilante, não dorme, sempre atento a tudo e a todos. O salmista sabe que o protetor o vigia e que lhe dá segurança constante. Lembrei do hino que cantamos essa semana, que segurança sou de Jesus. Será que você pode cantar esse hino diante das dificuldades que você tem passado? Será que você pode cantar esse hino expressando que você sabe que o protetor, o guarda de Israel te protege, te guarda, te livra? Que você não teme mal algum porque Ele está contigo e você pode recitar e até decorar, se quiser, o Salmo 23. Será que você tem noção de que você pode repousar, descansar, seguro à sombra do Onipotente? Ele é pavês e escudo para você. Ele é, sem dúvidas nenhuma, o protetor, o guarda de Israel. Eu me lembrei de quando li agora o verso 3 e 4, me lembrei do Salmo 34, no verso 4, que diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Diga comigo, de todos, mas diga com convicção, de todos os meus temores. Ele me livra de todos
os meus temores. Ele tira todos os meus medos. Está entendendo? Mas o verso 5 diz que isso não acontece por acaso. No Salmo 34 ainda. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O Salmo 121, verso 3, diz assim, ele, referindo-se a Deus como o protetor, o guarda de Israel, diz assim, ele não permitirá que você tropece. E eu pergunto para você, se você se lembra quando você tropeçou? Caiu? Passou vergonha? Sofreu vexame? Zombaram de você? Riram de você? Eu me lembro, como se fosse hoje, em uma juninaça aqui em Feira do Cachorro Quente, que nós tínhamos há alguns anos atrás. E vocês sabem daquela enfermidade que eu tinha, já tomei posse da cura. Aquela doença autoimune. E muitas das vezes eu caía no chão. Vocês se lembram que muitas vezes eu subi aqui escorado ali, não foi? De repente, você bufe no chão. E aconteceu isso lá, trabalhando lá no Cachorro Quente. Alguns irmãos que estavam na barraca do Cachorro Quente saíram de lá, Cida, para me acudir. Acho que o Marcelo foi um deles. Você se lembra, né, Marcelo? Mas a questão é que tinha alguns outros irmãos em Cristo que olharam e não levantaram. Estavam mais perto, e olharam, não levantaram, não ajudaram. Riram, zombaram, porque o pastor estava caído ao chão. A gente sabe quando a gente tropeça, e a gente sabe quando a gente passa vexame, e a gente sabe que isso não é nada agradável. É uma sensação nada agradável, não é mesmo? Talvez eu estou falando aqui, você se lembra de uma situação. Como eu me lembrei agora, lá atrás, quando ainda adolescente no colégio, não muito tempo atrás, e passei um vexame também, uma vergonha. Mas o Espírito Santo está aqui hoje, preste atenção, e está nos dizendo agora que nós temos um Deus que nos protege e nos livra de tropeçarmos, de cairmos e de passarmos vexames. Você crê nisso? Ele está aqui. Ele é o guarda de Israel que nos protege de tropeçarmos e cairmos. Salmo 121, 4. Sim, o protetor de Israel não dormitará. Ele estará sempre, o que diz aí na sua Bíblia? Alerta. Vocês estão aí? Miriam, Daniela, tem alguém próximo de você aí? Não tem, só está vocês duas. Então me ajude aí. Ele está sempre alerta. Sempre atento. O Salmo 34, sabe o que você precisa fazer? Ler esse Salmo 121 junto com o Salmo 34, para você entender como Deus age. O Salmo 34, verso 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas o verso 6 nos fala que isso não vem por acaso. Ou seja, clamou este aflito. Você tem clamado? Ou você só está olhando para os montes? Para as dificuldades, para os boletos que você tem que pagar essa semana? Para as enfermidades, para as coisas ruins? Para aquilo que te põe para baixo? Para aquilo que rouba a tua autoestima? Para aquilo que te envergonha? Você está clamando ao Deus que fez os montes ou está chorando no pé do monte? Ele clamou. O aflito aqui, o verso 6, clamou. E o Senhor o ouviu. O Salmo,
Essa expressão de oração é tão rica, que o salmista diz no capítulo 40, eu clamei ao Senhor, confiantemente, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, gente. Você consegue perceber isso, igreja? Voltando para o Salmo 34, clamou este aflito e o Senhor Deus o ouviu e o livrou de todas. Você pode repetir isso? De todas as tribulações. Consegue entender? De todas? É de todas. Verso 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado ou feliz, bem-sucedido é o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, que significa os separados, consagrados para um propósito, pois nada falta aos que o temem. Diga isso, nada falta. Nada falta. E o que você está reclamando? Se nada falta. Se o Senhor é teu pastor, de nada terei falta. Consegue entender isso, igreja? Aliás, o sábio Salomão escrevera para os seus filhos, para que isso ficasse para a posteridade, Provérbios 1:7, enfatizando o temor do Senhor, que significa a reverência ao único Deus, a dependência do único Senhor. Verso 1, capítulo 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ei, diga para a pessoa do seu lado aí, não seja louca, minha irmã, não seja louco, meu irmão, não despreze a sabedoria do Senhor, tema ao Senhor, não seja louco. 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. 14:27, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. 15:33, o temor do Senhor é instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Agora tem muita gente que quer ser honrado lá fora, mas não é humilde. E se esquece que Jesus falou assim, que dá graça aos humildes e rejeita os soberbos. Então o salmista enfatiza aqui no capítulo 121 a importância de nós temermos ao Senhor. O salmista poderia estar no auge de uma batalha com inimigos por todo lado. Imagine você, mas ele confiou somente em Deus, ele dependeu somente desse Deus que nós estamos pregando aqui hoje. O guarda de Israel, eis que não dormita, não cochila o guarda de Israel, que também seria o seu protetor particular. O protetor, verso 5, o protetor é como sombra. Verso 5, vamos ler juntos. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita. Para ensaio não ficou bom. Vai ser melhor, amém? O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita. Falamos errado de novo. Mas há tempo de corrigir. Esse versículo você tem que falar para alguém. Amém? Então olhe para alguém aí e diga assim: o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Ei, por que a direita? É a mão de apoio. Seja você destro, é a mão que você, é pela tua mão que Ele te puxa, Ele te segura, Ele te leva, Ele te dá força, Ele te supre, te dá sustentação. Como você está ali de mão dada com alguém, de repente a pessoa tropeça e não cai porque está sendo sustentado pela mão de outro, é ou não é? É esse Deus que eu estou falando aqui para você, meu irmão. É Ele que está falando aqui, ó, eu sou o teu protetor como sombra, eu não vou te desamparar nunca, eu vou estar com você, tá onde você for. E mesmo você fala, não vai comigo, eu vou com você. Eu sou a tua sombra. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu pavês, eu sou a sua proteção, eu sou o guarda de Israel.
Eu envio o meu anjo da guarda para te proteger. Não precisa de anjos, tem muita gente orando aí. Ai, Senhor, envia os teus anjos. Não precisa de anjos no plural, um só é suficiente, igreja. Ele está à sua direita, você está te dando apoio, está te dando sustentação para você não cair. Mas se você cair, tropeçar e cair, Ele te reergue. Entenda isso. O protetor é como o guarda, ele é como sombra. Aqui, veja o verso 6. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Então a ideia é continuar caminhando. Seja de dia, seja de noite, não parar mais. O Senhor, verso 7, o protegerá de todo o mal, de toda praga, protegerá a sua vida. Diga, Ele protegerá a minha vida. Simples assim. Essa era uma mensagem para você passar ela adiante. Também. Nesses versos que lemos, observamos que o salmista, ele sabe que o cuidado do protetor é tamanho, que lhe guarda constantemente a sua vida, a todo instante, em todo momento, como uma sombra que jamais se aparta dele. Talvez você não veja a sombra, mas ela está lá. A sombra aqui representa a defesa. Sombra aqui representa a proteção contra todos os adversários, de dia e de noite, em todo tempo, constantemente. Um guarda-costas é como uma sombra. Se ele é um bom guarda-costas, ele não deve deixar o seu dono desprotegido em nenhum momento. Sim ou não? Às vezes ele chega a ser até um pouco chato, não é? Não dá espaço, não é? Mas essa é a função do guarda-costas, é ou não é? Proteger ali aquela pessoa. Imagina Deus fazendo isso. Cutuca aí a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está percebendo o que Deus está fazendo? Aí, é por você que Ele está fazendo isso aí. Ele não desampara. E por que você fala: ai, o Senhor me abandonou. Ai, parece que Deus me esqueceu de mim. Peça perdão para o Senhor essa noite, de joelhos. Não tem como você tirar o joelho para pedir perdão, né? Então faça isso em casa. Ei, peraí. Deus é a nossa sombra, igreja. A palavra de Deus se refere ao tabernáculo como a sombra que protege os crentes. Você tem dúvida? Depois você lê Isaías 4:6. Se tiver dúvida também, vá para Apocalipse 7:15. Esta sombra é a proteção para a nossa cabeça castigada pelo sol do deserto. Na busca por um guarda, nós precisamos também de um guarda-sol. E se você não tiver um, eu te empresto um que eu tenho lá em casa. Nas angústias, nós precisamos de um protetor e de um consolador. Ele já foi enviado, que é o Espírito Santo. Jesus falou no capítulo 14 de João: eu vou preparar moradas, mas eu vou deixar, do grego alos, um consolador amado, da mesma espécie, para que ele console, ele caminha com vocês. Vocês não vão ficar órfãos. Ele já veio, o Espírito Santo já está aqui. É Ele que faz essa função hoje. Estão entendendo? De nos proteger, de nos guiar. Ou você acha que é pela tua competência, pelos teus estudos que você chegou onde você chegou? Isso pode ter te ajudado, mas quem te empoderou foi o Espírito Santo. Só que eu tenho para te dizer que da onde você está, até aqui, até aí, Ele te ajudou. Se você crer, tudo é possível que crer, a partir daí Ele vai continuar te ajudando. Esta sombra é proteção para nós. E alguns entendem que quanto à lua, esta não nos deixará gelados à noite. Você sabe que no deserto, de dia é quente, muito quente mesmo, mas à noite é muito frio mesmo. Ou é 8 ou é 80. Por isso, inclusive, à noite é perigoso por causa dos animais ferozes, dos salteadores e o frio. Então, imagina isso na tua caminhada da vida. O sol não te molestará de dia, nem a lua
a frieza, os salteadores, o perigo à noite. Porque você está repousando seguro nos braços do guarda de Israel. Junto com a noite, no deserto, vem o frio, um exército precisa proteção do sol de dia e agasalhos à noite. O que o salmista está dizendo aqui, para mim, para você, é que o nosso Deus nos protege, nos aquece. Contudo, de tudo que precisamos guardar, devemos guardar a nossa alma, ou seja, o nosso coração, precisa de um cuidado especial. Nosso Deus colocará um guarda em nossas mentes, corações, para não pecarmos contra Ele. É o próprio Deus que faz isso. Já estou acabando, diga para a pessoa que está do seu lado aí, ou da sua frente, acorda aí a pessoa que está na sua frente, diga assim, ele já está acabando. Por fim, vamos ler juntos, o protetor assegura companhia constante. Vamos lá? O protetor assegura companhia constante. Vocês não falaram companhia direito. É companhia. Companhia. Amém? Companhia constante. Verso 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Você sabe que eu me permito acrescentar aqui, o Senhor protegerá a sua saída, a sua estadia e a tua chegada, para sempre. Aqui nesse versículo o salmista sabe que a companhia do protetor será com ele constantemente, na vida, na ida, na estadia e na volta dessa viagem. Numa batalha, o exército precisa de guardas na entrada e na saída. Ao chegar, os soldados devem se preparar para atacar. Ao sair, os soldados devem ficar atentos se não sobrou nenhum inimigo ali dentre os feridos. Sabe, irmãos, a saída é muito traiçoeira, pois pensamos que a vitória já foi completa quando somos surpreendidos pela falta de vigilância nas costas. Por isso a Bíblia vai dizer a importância de orar, de vigiar. É ou não é? Entretanto, o salmista vai dizer aqui para mim e para você, que o nosso guarda está sempre conosco para sempre. Sempre conosco. Mateus 28, 20, é promessa de Deus. Isso já está sendo cumprida, tá? Ele nunca nos abandonará. Ele está aqui, verdadeiramente está aqui. E Ele cumpre o que Ele fala. Não vos deixarei órfãos, estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Como sombra, como protetor, como pavês, escudo. A busca pelo guarda só é bem sucedida se buscarmos o guarda verdadeiro, que é o Deus verdadeiro. Infelizmente, há pessoas que buscam proteção em si mesmas, em filosofias vãs, no dinheiro, e há aqueles que buscam proteção em outras pessoas. Mas nós cristãos, porém, já achamos a verdadeira proteção contra o mal. Sim ou não? A nossa busca está além dos montes. Em Cristo Jesus achamos o guarda que nos mantém debaixo de sua sombra protetora e salvadora. Porque o protetor assegura a companhia constante. Verso 8, já estou encerrando, diz: a tua saída é a tua entrada. Anote aí, essa expressão, a tua saída é a tua entrada, indica tudo o que você fizer. Você será bem-sucedido, porque estás protegido pelo guarda de Israel. Essa era a hora de você ter dito pelo menos um amém, né? Concluindo, vamos confiar nele, exclusivamente nele, porque Deus vigia o cristão a toda hora, a todo instante,
em cada circunstância para sempre. Essa expressão que diz a palavra, eu creio, Ele não nos desampara nunca, é uma realidade, é uma verdade. Eu creio que hoje nós somos desafiados a crer, a temer e a depender única e exclusivamente de Deus, o nosso protetor e cuidador constante. Aquele que protege e cuida quando estamos indefesos. Quando nós temos tantas perguntas e não temos nenhuma resposta. Eu creio que esse Deus que nós servimos é o Deus que protege e cuida sempre como um guarda atento, vigilante, responsável. Que não sai ali do seu turno. Fica 24 horas ali e não cansa. Tem prazer nos proteger, nos abençoar. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus que protege e assegura o cuidado constante na ida, na estadia, no retorno. Seguro em tudo que nós fizermos, se for para Ele. Pois tudo vem dEle. Tudo é por meio dEle. Todas as coisas. Amém, amados? E sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e todo sempre. Amém, amém, amém.